Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ensinar para você como fazer esse ponto zigue-zague, que também é conhecido como ponto chevron, ponto onda, ponto cobrinha. Aliás, conta para mim nos comentários como é que você conhece o nome desse ponto aí na sua cidade. Eu utilizei aqui fio Barroco Max Color número 6 e agulha 3,5 mm, mas dá para fazer esse ponto com qualquer numeração de fio que fica bonito também. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Para fazer esse ponto, nós vamos trabalhar com múltiplo de 15 mais 14. Eu tenho aqui um cordão com 44 correntes. São 14 correntes para formar o primeiro motivo, mais 15, total 44. Pode fazer com um cordão aí com o comprimento que você deseja, desde que seja múltiplo de 15 mais 14, tá? Vou voltar aqui na segunda corrente e vou prender com ponto baixo para formar o cantinho do trabalho e vou fazer mais duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e vou completar a primeira sequência com 7 pontos altos nas próximas correntes. Vou então na próxima corrente, faço ponto alto, já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço e sempre que fizermos duas correntes, vou voltar para começar a próxima sequência que também tem 7 pontos altos, começando no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto, ou seja, na mesma corrente que eu fiz o último ponto alto da sequência anterior, eu faço o primeiro ponto da próxima sequência. Olha, ficou assim. Esses dois pontos aqui estão na mesma corrente, tá? Isso é importante, senão não dá certo aí o cordão inicial. Tenho o primeiro ponto alto, vou completar novamente a sequência com 7 pontos. Aliás, todas as sequências com 7 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, então, formando a segunda sequência, e esse aqui, olha, é o primeiro motivo. Veja que eu tenho sequência com 7, total 14. Por isso que eu fiz 14 correntes para o primeiro motivo e depois preciso de mais 15 correntes para cada um dos próximos motivos. Digamos que você queira essa sequência aqui com 10 pontos em cada um, 10 com 10, 20, então você começa fazendo 20 correntes e depois 21 correntes para cada um dos próximos motivos. É super fácil, é sempre um total aqui de pontos para a primeira sequência e para as próximas uma corrente a mais do que o total de pontos que você precisa aqui. Aqui, olha, para começar a próxima sequência, eu deixo essa laçada bem ajustada na agulha, vou laçar o fio, só que desta vez eu vou pular duas correntes e não fazer duas correntes como eu fiz aqui. Vou pular duas correntes no cordão inicial para começar a próxima sequência, assim eu fico com o mesmo espaço aqui na parte de baixo, olha como eu tenho aqui nesta parte de cima desse leque, digamos assim, né, que está formando aqui nesse zigue-zague. Comecei aqui fazendo ponto alto, vou completar a sequência com 7 pontos altos novamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora eu vou fazer duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, volto na mesma corrente que eu fiz o último ponto alto e começo a próxima sequência também. Olha, que assim fica esse mesmo leque de duas correntes de espaço ali na parte de cima do trabalho. Vou fazer mais uma sequência para completar então esse segundo motivo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que eu já tenho dois motivos prontos. Aqui, olha, na parte de cima eu tenho duas correntes de espaço, na parte de baixo eu pulei duas correntes de espaço. Independente do comprimento do cordão, você vai seguir fazendo do mesmo jeito, mas para mostrar que fica certinho, olha, sempre deixar ajustada essa laçada aqui na agulha, tá? Não deixa ela muito alongada, porque senão esse próximo ponto alto fica distante um do outro, aí fica feio essa junção aqui
nessa parte de baixo dessa sequência de zigue-zague aqui, deixo bem ajustada para começar a próxima sequência, pulo 2 pontos de base, 2 correntes, começo na próxima e vou fazer mais uma sequência com 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, vou voltar na mesma corrente que eu fiz o último ponto, começar a próxima sequência, no caso aqui na minha amostra a última sequência, mas como eu disse é só seguir repetindo, olha, 2, 3, 4, 5, 6, o último ponto aqui nessa sequência então com 7 pontos altos, na última corrente. Se você fez aí, chegou aqui no final e descobriu que faltou uma corrente, não se preocupe, tá? Tem como fazer o último ponto, mais um ponto aqui sem corrente de espaço. Eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima na descrição do vídeo também. Se sobrar uma corrente não tem problema, depois é só desmanchar, mas verifique se todas as sequências têm a mesma quantidade de pontos. E se você pulou 2 correntes certinho aqui, olha, se você também começou a próxima sequência sempre na mesma corrente de espaço para ficar com esse formato, tá? Se sobrar ou se faltar ponto, verifique, porque se não tiver nada errado, só se você fez o cordão inicial com uma quantidade diferente de correntes. Mas se você fizer múltiplo de 15 mais 14, dá certinho assim, independente do comprimento aí que tem o cordão, tá? Fiz aqui então a primeira carreira, como você pode ver, já forma aqui o desenho que nós precisamos, mas nas próximas carreiras é um pouquinho diferente, nós precisamos fazer diminuição de ponto na primeira e na última sequência. Aqui nas sequências do meio nós vamos fazer diminuição sempre pulando um ponto, tá? Pulando aqui os pontos que formam essa parte mais baixa do trabalho. Mas na primeira e na última nós precisamos fazer finalização de ponto junto para fazer a diminuição de pontos e assim a lateral ficar certinha. É sempre do mesmo jeito, tá? Então memoriza essa carreira aqui que eu vou fazer, porque assim você pode fazer quantas carreiras desejar. Eu vou começar fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, mas isso aqui também você pode fazer 3 correntes sem problema, se você tem costume. Vou laçar o fio na agulha e esse já é o primeiro ponto alto, né? Vou virar o trabalho e sempre que eu virar o trabalho, o segundo e o terceiro ponto alto eu vou fazer finalizando juntos, ou seja, vou no próximo ponto de base para fazer o próximo ponto alto, mas eu não vou completar esse ponto, vou passar em 2 laçadas e vou deixar assim a laçada na agulha. Vou reservar, vou laçar o fio na agulha mais uma vez, vou para o próximo ponto alto para fazer o próximo ponto, vou também deixar ele pela metade, olha, passo em 2 laçadas, deixo assim, com 2 laçadas na agulha aqui desses 2 pontos altos, ainda tenho mais uma laçada do primeiro ponto formado por correntes. Agora eu vou finalizar esses pontos todos juntos, assim eu faço uma diminuição de pontos. Esses 2 que eu finalizei juntos, olha só, eles ficam, né, fechado na parte de cima juntinhos. Esse eu conto como somente um ponto alto, tá? Já que eu fiz diminuição. Um ponto formado por 2 correntes, um ponto alto que eu fiz finalizando junto. Então tenho 2 pontos altos. Vou completar a sequência com 7 pontos altos. Outra coisa, se você quiser deixar um detalhe aqui, olha, como eu mostrei aqui no início do vídeo, eu faço esses pontos aqui pegando somente o fiozinho de trás. Eu vou fazer novamente esses 2 pontos finalizados juntos, só que desta vez eu vou fazer os pontos altos pegando somente os fiozinhos na parte de trás. Então fica a seu critério, você pode fazer os pontos como eu fiz, pegando todo o ponto alto desse jeito, ou para deixar um detalhe, fica até mais bonito, você pode fazer pegando somente os fiozinhos na parte de trás desse jeito. Olha, então, para o segundo ponto, busco o fio, passo nas 2 laçadas e deixo na agulha. A forma de fazer é a mesma, só muda a forma de pegar o ponto de base, olha. Busco o fio, passo nas 2 laçadas, deixo tudo na agulha. Então vou finalizar esses pontos juntos e aí eu tenho o primeiro e o segundo ponto. Esse segundo finalizado junto já vai ficando um detalhe aqui na frente do trabalho, tá? Tenho 2 pontos. Vou completar sequência com 7 pontos altos. Olha, 2, vou no próximo ponto alto também do mesmo jeito. 3, 4, 5, 6, do mesmo jeito aqui, olha, quando chegar no espaço de 2 correntes, eu vou fazer o 7º ponto, então, na primeira corrente,
pegando somente um fio, mas se você estiver fazendo aí, pegando todo o ponto alto, né, para não deixar esse relevo aqui na frente, você pode fazer esse ponto alto dentro do espaço de duas correntes, tá? Dentro do espaço de leque. Mas aqui é só para dar um charme aqui a mais aqui nessa carreira, né, deixando esse detalhe aqui na frente do trabalho. Veja que eu tenho então sequência com 7 pontos altos. Um ponto alto, o segundo são os dois finalizados juntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, assim essa lateral aqui vai continuar certinha, tá? Vou fazer as duas correntes de espaço. E aqui a próxima sequência com 7 pontos altos eu começo na segunda corrente. Se você for fazer pegando todo o ponto, pega assim dentro da laçada, não tem problema. Mas aqui eu vou pegar para deixar o detalhe, pegando então na segunda corrente, somente o fiozinho na parte de trás para fazer o primeiro ponto alto. Fiz o primeiro, agora eu vou completar 7 pontos em cima dos próximos pontos. Como eu tenho 7 pontos, eu faço até o penúltimo e assim vai ficar sobrando ali o último ponto nessa sequência que eu tenho na carreira anterior. Olha, 2... 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, olha, e vai ficar sobrando aqui um pontinho, né? E eu tenho a mesma sequência assim, eu consigo manter o formato do desenho certinho, olha, fiz novamente sequência com 7 pontos altos, ficou sobrando um. Vou deixar essa laçada bem ajustada, isso é muito importante para que esse ponto aqui, o próximo ponto, fique como se fosse esse aqui na parte de baixo, olha, ele fique bem juntinho, tá? E aí eu pulo o primeiro ponto da próxima sequência e começo no segundo ponto, na direção do segundo. Se você não for fazer esse relevo, pode pegar assim em cima do ponto alto, se não, pega somente o fiozinho na parte de trás para fazer novamente sequência com 7 pontos altos, olha, e ele já vai fechar aqui e formar esse relevo novamente, formar essa abertura que nós temos para formar esse zigue-zague, né? Super fácil, vou fazer sequência com 7 pontos altos. Desta vez eu não preciso fazer essa finalização de 2 pontos juntos, tá? Como já pulei o primeiro ponto, vou completar a sequência com 7 pontos. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, e o sétimo ponto eu vou fazer na primeira corrente das duas que eu tenho no próximo espaço, olha. Completo sequência com 7 pontos altos novamente, tá? Só que no começo, se não fizer essa diminuição, já teríamos 8 pontos, né? Ficaria diferente, então por isso que eu preciso fazer essa finalização ali de 2 pontos juntos. Vou fazer 2 correntes de espaço, começo na próxima corrente, das duas que eu tenho aqui nesse espaço, pegando somente o fiozinho na parte de trás e vou completar novamente sequência com 7 pontos altos. Aqui é só seguir então em cima dos próximos pontos. Eu vou fazer assim até chegar à última sequência, porque lá na última sequência nós precisamos fazer a diminuição de pontos novamente, tá? Mas as próximas aqui você vai seguir sempre do mesmo jeito. É só não fazer ponto alto até o último ponto de base, né? Chegar só até o penúltimo. Sempre conferir todas as sequências para ver se está ficando certinho. Com 7 pontos altos, olha só, fiz até o penúltimo, pode conferir que eu tenho aqui um total de 7 pontos altos. Deixo bem ajustada a laçada na agulha, pulo o primeiro ponto da próxima sequência, começo sempre em cima do segundo ponto de base e faço o primeiro ponto alto. Ele estando bem ajustado, a junção aqui dos pontos também ficam certinhas e eu vou continuar aqui para mais uma sequência. 2, 3, 4, 5, 6, olha só, na próxima corrente completo o sétimo ponto alto dessa sequência. 2 correntes de espaço, vou começar na próxima corrente e agora, olha, eu preciso fazer finalização de pontos antes de chegar lá na lateral, né? Já tenho 2, quando ficar faltando 2 pontos para a contagem final do 7, a gente faz uma diminuição, olha, 3, 4, 5, faltam só 2 pontos para mim completar a sequência com 7 pontos altos, mas eu tenho aqui 3 pontos de base. É hora de fazer a diminuição de pontos. Vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto, começo o ponto alto, mas eu deixo a laçada na agulha. Laço o fio novamente, vou para o próximo ponto, busco, passo em 2 laçadas e vou finalizar esses 2 pontos altos juntos, ou seja, assim eu conto só como o 6º ponto, olha. 6, pode olhar aqui na parte de cima, contando então em cima dos pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esses 2 eu finalizei juntos, formando somente o espaço de um ponto alto, olha.
E agora eu vou fazer o último ponto alto, o sétimo aqui desta sequência, na segunda corrente das duas que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto. Assim a lateral vai ficar certinha e aqui na parte de cima eu tenho somente 7 pontos altos. Olha, pode contar aqui então a parte de cima dos pontos que eu tenho somente 7 pontos altos porque eu fiz uma diminuição de pontos, tá? Todas as carreiras agora eu preciso começar e terminar desse jeito para que a lateral aqui do trabalho fique certinha. Veja que já vai formando um detalhe. Se eu quiser fazer todo o trabalho só com uma cor, as próximas carreiras eu faço sempre do mesmo jeito que eu fiz essa segunda carreira aqui, tá? Só começar fazendo 2 correntes, laço o fio na agulha, o segundo e o terceiro ponto eu faço finalizando junto, olha, busco o fio, laço, não esqueça de fazer essa diminuição para ficar certinho a lateral e finaliza eles juntos. E aí a lateral vai ficando certinho aqui novamente, tá? Se você quiser trocar de cor, fica interessante fazer 2 carreiras com cada uma das cores, para que esse detalhe fique ainda mais interessante. Vai ficar em relevo estas 2 carreiras, tá? Mas aqui, como eu disse, se você quiser só seguir com essa mesma cor, fazendo mais uma carreira exatamente igual à segunda. Eu vou mostrar aqui para você como é fácil também mudar o fio aqui para trabalhar com uma cor diferente, para fazer as carreiras sempre de duas em duas carreiras aqui com cor diferente. Aqui, olha, no último ponto alto, veja que eu vou deixar aqui faltando fazer aqui o último ponto alto, quando eu for trocar de cor. Vou laçar o fio na agulha, vou buscar a primeira fase desse ponto alto, passo em 2 laçadas e deixo aqui, olha, as 2 laçadas na agulha eu vou reservar. Vou trabalhar com uma cor diferente, vou fazer aqui com um fio vermelho. Então vou deixar uma sobra de fio suficiente para que eu faça o acabamento depois, para que eu possa amarrar os 2 juntos. Posso ajustar bem essa laçada aqui na agulha, posiciono o fio que eu vou trabalhar no dedo e finalizo esse ponto alto já com a cor diferente. Aqui eu consigo ajustar, olha, esses 2 fios desse jeito aqui. Vou cortar ele aqui e vou amarrar desse jeito aqui, para trabalhar com a cor diferente. Veja que eu finalizei o último ponto já com a cor que eu vou trabalhar. E aqui eu consigo amarrar um pouquinho para não ficar soltando. Desse jeito, dou só um nó. Depois, quando a gente for fazer o contorno aqui, a gente consegue esconder essas pontas de fio, amarrar ele melhor, esconder ele na mesma cor, tá? Tem várias possibilidades aí, eu sempre faço esses acabamentos aqui com agulha de tapeceiro, né? Então dá para fazer do mesmo jeito. E a próxima carreira você vai começar do mesmo jeito. É como se eu estivesse trabalhando com fio verde. Vou fazer 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, vou virar o trabalho. O segundo e o terceiro ponto, como vocês viram na segunda carreira, eu preciso finalizar junto. Vou buscar o fio, passo em 2 laçadas, deixo na agulha. Mudei a cor, mas não muda a forma de fazer. Vou para o próximo, laço e deixo na agulha. Agora finalizo todos juntos. Olha só, já ficou emendado, já ficou amarrado aqui, não está firme ainda, né? Não fiz a finalização, mas ele não vai ficar soltando, então posso trabalhar tranquilamente. Tenho 2 pontos altos, vou completar a sequência com 7. 3, 4, 5, 6, o 7º ponto alto feito na primeira corrente das 2 que eu tenho de espaço. Veja que já vai ficando então novamente o detalhe aqui na frente. Como essa carreira é toda igual à segunda carreira, eu vou chegar até lá ao final para a gente treinar de novo essa diminuição de pontos. Aí mostro para você ainda como começar a próxima e finalizar mais esta carreira aqui, para a gente treinar mais uma vez essa finalização. Já estou aqui chegando na última sequência, olha, mas eu continuei fazendo do mesmo jeito que eu fiz a segunda carreira do trabalho, tá? Só mudei a cor, mas a forma de fazer não muda nada. E mesmo se você não mudar de cor, não muda, tá? A forma de fazer é exatamente igual. Nós fizemos a segunda carreira, eu faço todas as próximas. Aqui na última sequência eu preciso de 7 pontos altos. Já tenho 3, 4... 5, faltam só 2, né, para completar a sequência com 7 pontos altos, mas eu tenho 3 pontos de base, então vou fazer a finalização dos 2 próximos pontos juntos. Olha, busco o fio, não termino esse primeiro ponto alto, reservo na agulha, laço o fio mais uma vez, vou no próximo ponto, vou fazer o início do ponto alto também, tenho os 2 pontos sem finalizar e vou finalizar os 2 pontos juntos. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5... E o 6º ponto, olha, finalizados os 2 juntos, aqui na parte de cima dá para ver que eles se transformaram em apenas um ponto alto, né? E o último ponto eu faço na segunda corrente das 2 que formam o primeiro ponto aqui
na lateral do tapete, assim, olha, do tapete não, né, do trabalho, estão acostumados a falar tapete, e aí a lateral aqui também vai ficando certinha, olha, tem aqui uma sequência com 7 pontos altos, veja que eu mudei a cor, mas a forma de fazer permanece exatamente igual, tá? Para começar a próxima carreira, só para relembrar, né, já estou relembrando aqui pela terceira vez, começo fazendo 2 correntes, laço o fio na agulha, o segundo e o terceiro ponto eu preciso finalizar juntos também. Então, vou continuar pegando somente o fiozinho na parte de trás para formar esse relevo. Não finalizo o segundo ponto alto e nem o terceiro, olha. Deixo eles assim na agulha, agora finalizo eles todos juntos, desse jeito. E vou completar aqui sequência com 7 pontos altos mais uma vez. Eu vou completar mais esta carreira aqui para você ver como fica certinho aqui as laterais e como teremos sempre a mesma quantidade de pontos nas sequências, tá? Aqui, olha, quando chega aqui na metade, se eu estou pegando somente um fio, eu pego somente o fio da primeira corrente. Se eu estou pegando os 2 fios para não deixar relevo, eu pego assim dentro da alça para fazer o ponto alto, não tem problema, tá? Então depende aí do formato que você está fazendo. Mas se você tiver alguma dúvida aí, deixa nos comentários para que eu possa ajudar também. Olha, estou com dúvida na carreira tal, como que começa a carreira tal. Mas todas as próximas carreiras aqui, como você viu, eu começo exatamente igual à segunda. Qualquer coisa, dá uma olhadinha na segunda carreira, que eu vou deixar a marcação de tempo dela aí na descrição do vídeo. Assim você consegue começar a assistir novamente a segunda carreira para fazer quantas carreiras você desejar. Olha, eu comecei aqui a próxima sequência na segunda corrente das 2 que eu tenho nesse espaço. Vou completar os 7 pontos altos, sempre chego até o penúltimo ponto de base, 4, 5, 6, 7, e sempre deixo essa laçada bem ajustada, começo no segundo ponto da próxima sequência, que aí não vai dar errado não, tá? Vai dar certinho sempre até o final. Eu vou completar mais essa carreira aqui para você ver como as laterais aqui, olha, continuam certinho, todos com a mesma quantidade de pontos, e já vai ficando bem bonito aqui o trabalho. Já estou completando aqui então mais uma carreira aqui com o fio vermelho, olha, já tenho 5 pontos altos, faltam 2 para completar a sequência com 7, então os 2 próximos pontos eu vou fazer finalizando juntos, aqui os 2 próximos pontos, finalizo junto, e vou fazer o último ponto alto na segunda corrente das 2 que eu fiz para começar aqui o trabalho, olha, e se eu quiser trocar de cor novamente, eu não finalizo esse último ponto, deixo bem ajustado, já pego a próxima cor que eu vou trabalhar, que é o verde novamente, e vou deixar uma sobra de fio e vou fazer do mesmo jeito. Posiciono ele e já finalizo esse último ponto alto já com o fio com a próxima cor desse jeito. Olha, é como se eu puxasse aqui esta última laçada com o fio vermelho, né, para finalizar esse último ponto alto, mas então eu deixo ele aqui sem finalizar e aí já puxo a laçada do fio com a próxima cor que eu vou trabalhar. Olha, deixo aqui posicionado e já consigo puxar e finalizar esse último ponto alto. Aqui, olha, já consigo amarrar novamente as pontas de fio antes de cortar aqui e começar já trabalhar com a próxima cor novamente, mas como eu disse, né, fica só como sugestão. Se você quiser fazer com mais de uma cor, pode trabalhar com várias cores, por exemplo, ou você pode trabalhar só com uma cor e aí não precisa estar cortando o fio, não precisa fazer acabamento aqui de fio novamente, mas eu utilizei essas cores aqui como sugestão aqui também para o final de ano, porque fica muito bonito, né? Olha, começando a próxima carreira, então sempre do mesmo jeito, com 2 correntes aqui, é só continuar repetindo aí por quantas carreiras você desejar. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo também e não esqueça de ativar as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.